Amém. Então, continuando o que a gente estava falando há 3 semanas atrás, né? Semanas atrás, falamos um pouco sobre o que é a igreja, né? E o que nós acreditamos que ela vai ser restaurada, né? Então, assim como foi na primeira chuva, que é a chuva serôdia, né? Assim nós cremos também que será na chuva temporã, né? Como que Deus vai se mover e o caminho da restauração que foi feito, né? Que o Senhor trouxe e Ele vai trazer novamente, né? Com a restauração dos ministérios, né, com a igreja local, né, a congregação local. Não, nós não cremos que teremos denominações, cremos que teremos a igreja do Senhor na localidade, né, com os 5 ministérios atuando. E então é por isso que nós começamos falando um pouquinho sobre a introdução de como era no Novo Testamento, né? E agora a gente de fato entra ali em Apocalipse 12, falando sobre a igreja verdadeira. A igreja falsa é no Apocalipse 17, que nós vamos falar um pouco mais para frente, né, creio eu, na próxima aula. Mas a gente vai falar agora do Apocalipse 12. Quem tiver uma pergunta, irmão, depois a gente vai falando na sequência, tá? Então, Apocalipse 12, versículo 1 e 2, diz assim: Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz, né? A mulher é a igreja gloriosa, tá? É a igreja assentada nas regiões celestiais. Então, é a igreja que entende o seu papel e que hoje, nesse tempo, ela está no lugar celestial, que é o lugar dela de direito, né? Então, ela está vestida de sol, que é Jesus Cristo, né? Ela está repleta de, tirando tudo aquilo que era do mundo, aquilo que veio da idade das trevas, tudo aquilo que veio da questão de Roma, né? Que ainda a gente vê tudo isso de uma certa forma na igreja, né? Mas é uma igreja posicionada, né? A gente falou sobre o posicionamento da igreja em oração, né? Ela começa a reinar, o reinado da igreja não começa no últimos dias, né? Que é no grande dia do Senhor, mas ela começa reinando gloriosa, né? Sobre principados, potestades, dominadores, né? Então a igreja começa exercendo o domínio dela, o governo dela, que é de direito, né? Nas regiões celestiais, tá? Então ela está vestida de Jesus, de sol, que é Jesus. E esse sol, que é a luz, que é Jesus, ele representa, né, a luz do mundo. Ela é cheia do Espírito Santo, representa Cristo na Terra, né? A própria Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes dele aqui na Terra. Ela é livre e mãe de todos, né? Na eternidade, ela resplandecerá com a glória de Deus e com vestimentas sacerdotais. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, temos alguns textos aqui, né? Para todos aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria, né? Então, Jesus falando também que ele é a luz do mundo, né? Quem o segue não andará em trevas, né? Mas terá a luz da vida, né? E um outro exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, a sua face brilhou como o sol e as suas roupas transformaram em luz brancas como a luz. Amém, querido? Amém. Esse texto é interessante que diz que como que nós entramos, né, nessa vestimenta de sol. Diz que, portanto, vocês que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, esse aí que a gente estava falando na última aula, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como Cristo a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão edificados juntos para tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Amém? Então, sobre vestir de sol é essa parte, tá? Então, ela está vestida do Senhor, ela representa o Senhor, ela está nas regiões celestiais e ela não traz sobre si tudo aquilo que ela carregou durante todos os 2 últimos milênios, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a outra parte, que é sobre a Lua, e na qual a igreja começou a fazer coisas que ela achava que seria a obrigação dela, ou aquilo que ela ia ser, que ela precisava fazer, né? Mas, de fato, a igreja, o que Jesus fez, né? Quando a gente vai
entrar ali no ministério de Jesus, ele fez aquilo que viu o Pai fazer, né? Então, ele fez aquilo que Deus destinou para ele a fazer, não aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse, né? Então, muito da igreja, nos últimos tempos, está fazendo coisas que atende à necessidade do mundo, atende à necessidade da comunidade, mas isso é só reflexo, isso não é de fato o propósito, tá? Então, uma vez que a igreja é cheia do Espírito Santo e ela manifesta Jesus na Terra, naturalmente, né, os espíritos ou as potestades que governam o mundo, eles precisam sair. Então, assim sempre foi com Jesus. Quando Jesus chegou lá em Gadara, a primeira coisa que aconteceu foi os gadarenos falando para ele, né? Você veio me atormentar aqui antes, nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque sabiam quem ele era, né? Sabiam de fato quem ele era. Então, pela igreja estar, de certa forma, ainda entendendo o seu propósito, né, ela não consegue exercer todo esse governo que ela tem. E o governo da igreja é baseado no joelho, né? Então, ela começa no joelho, e assim, quando nós nos unimos, né, em oração, em intercessão, né, nós entramos, Jeremias fala que nós entramos no conselho de Deus, né? E o conselho de Deus é onde que a igreja ela é capaz de conversar com Deus sobre o destino de pessoas, né? Então, são poucas pessoas que você vê usando essa autoridade, né? Assim como Jesus diz, toda autoridade eu te dou nos céus e na terra. Então, nos céus, significa que a autoridade que ele tem sobre principados, potestades, dominadores, governos, também ele destinou para a igreja. E quando a igreja não exerce esse domínio, essa autoridade, ela permite com que a expansão, não vamos dizer o inferno, mas a expansão das trevas comece cada vez mais a atingir as pessoas, e que o propósito das trevas é, João 10:10, matar, roubar e destruir, né? Então, uma das coisas que a gente tem sempre falado aqui, inclusive para os adolescentes, é que o diabo só precisa de uma chance para matar uma pessoa, né? Ele não precisa de muitas chances, precisa de uma. Então, é por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, é por isso que nós precisamos ser santos o tempo todo. Porque no momento onde que nós retrocedemos, né, essa luz de Deus ela para de brilhar, nós estamos sujeitos àquilo que as trevas estão destinadas para nós, né? Então, uma das coisas que a gente sempre ouve na igreja, fala assim, que Deus tem um plano para você. Quem ouve isso daí? Quem já ouviu isso? Deus tem um plano para nós. O diabo também tem um plano para nós. O diabo tem um plano para a igreja. E o plano dele é acabar com a igreja, e de preferência matando a igreja, né? Porque para Satanás, ele consegue finalizar o propósito da igreja matando ela. Mas o que Jesus disse assim, olha, não tema esses que querem matar o seu corpo, mas assim aquele que pode jogar a sua alma no inferno, né? Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos estar vestidos de Cristo o tempo inteiro, né? Eu não consigo ser santo o tempo inteiro. Jesus foi santo o tempo inteiro, né? Como que ele foi santo? Ele dependeu do Espírito Santo, né? Então, nós não conseguimos, na nossa força, estar vestido de sol, mas no Espírito Santo, ele sim consegue nos preparar para ser essa noiva gloriosa. Amém, queridos? Assentado nas regiões celestiais, né? Não, tá tranquilo. Apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Quer falar nessa parte, irmão? Pode ser, pode ser. Esses primeiros versos de Apocalipse 12, ele traz algumas palavras importantes aí, elementos importantes, quais sejam, né? O sol, a lua e as estrelas. Quando a gente vê essa questão do sol e da lua e das estrelas, a gente percebe que o Senhor nos convida, por exemplo, a ir até Gênesis, capítulo 1. Lá nós temos a criação, os dias da criação. E no quarto dia da criação, tem os luzeiros do céu, o sol, a lua e as estrelas. E lá no verso 14 de Gênesis 1 diz que eles serviriam para sinais, estações, dias e anos. E estações aqui é tempo determinado, moed.
uma palavrinha que também é relacionada com as festas solenes, as festas bíblicas, Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos, estão sinalizando os tempos determinados do Senhor, envolvendo o propósito de redenção do Senhor, a trajetória de Jesus, que envolve a sua primeira vinda e envolve a sua segunda vinda. Só aí nesse verso 14 de Gênesis 1 a gente começa a entender que por que no quarto dia? Por que no quarto dia? Se nós relacionarmos os dias da criação com a trajetória da humanidade, o propósito do Senhor na trajetória da humanidade, quem que veio no quarto milênio da humanidade? Jesus. Ele veio, ele estabeleceu, né, a nova aliança e ele trouxe para a igreja a missão, o propósito de cumprir com os tempos determinados, também não só a cabeça, mas também o corpo. E o corpo é revestido de sol, ou seja, de toda a luz que dá a direção do propósito através da igreja. A igreja gloriosa, no tempo do fim, ela está revestida de toda a revelação do propósito, dos tempos determinados acerca do tempo do fim, principalmente. Por isso que a visão da mulher revestida de sol no período de aflição, de grande tribulação, ela está revestida de toda a revelação dos tempos determinados, do propósito do Senhor para o tempo do fim, envolvendo a redenção, não só dos filhos de Deus, mas de toda a humanidade. Por isso que ela está revestida de sol. E Malaquias 4:2 fala o sol da justiça, apontando para Jesus Cristo, que para aqueles que esperam no Senhor virá o sol da justiça, o próprio Senhor Jesus, trazendo essa revelação. Então, nós olharmos para o céu, vamos perceber que o sol é o luzeiro que dá toda a claridade. Então, serve para nós olharmos para o céu, como ele falou para Abraão. Olha para o céu, olha para cima. Ele estava falando para Abraão, se você olhar para cima e para o céu, você vai entender o propósito, que desde a criação eu já tenho desenhado para aqueles que foram chamados para este propósito. E você, Abraão, faz parte desse propósito. Em ti abençoarei a tua descendência como estrelas do céu, apontando aí para aqueles que vão ser o quê? Gloriosos, uma igreja gloriosa, que aos que vencerem serão glorificados. Então, nós conseguimos extrair muitas mensagens de Apocalipse 12, nos primeiros versos, quando nós olhamos para os outros escritos do Antigo Testamento, principalmente. Gênesis, a mensagem de Deus para Abraão de abençoar a descendência como estrelas, não só como estrelas, mas como areia. E todas as nações da terra sendo benditas nesta descendência. Então a gente já olha para essa mulher, ela revestida de sol, através dela, através da manifestação dos filhos de Deus, toda a criação aguarda, geme, é a manifestação dos filhos. E os filhos vão se manifestar no tempo do fim, para a libertação de muitos cativos. Oi? Tem. Gálatas 3, né? Fala acerca dos filhos de Deus, né? Por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está aí, né? Falando de judeus, gentios, unidos em Cristo, para quem busca o entendimento das duas casas de Israel, dá para enxergar aí que em Cristo já não há judeu nem grego, porque é um só, é um corpo. Assim como Jesus declarou lá em João 14, né? Eu e o Pai somos um, e vocês também, né, serão um. Assim como eu sou com o Pai. É um corpo, né, se conectando plenamente com a cabeça deste corpo. Hoje, né, essa cabeça que é Cristo, que é Jesus, ela ainda, o corpo ainda está se formando da maneira gloriosa, conforme a gente vai enxergando as Escrituras.
E quando chegar nesta plenitude, então o corpo vai estar plenamente conectado, cabeça e corpo, o que disser no céu, o corpo vai corresponder na terra, o que será declarado na terra, o céu vai corresponder, porque vai estar totalmente interligado, cabeça e corpo agindo no tempo do fim. Né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Todavia, a Jerusalém do Alto é livre, ela é a mãe de todos nós. Quando olhamos para Gálatas capítulo 4, nós temos aí, Paulo faz a associação de Sara, sendo a Jerusalém do Alto, apontando para Nova Jerusalém, né? E também fala de Agar, que fala da Jerusalém da terra, que está escrava. E há necessidade dos filhos de Deus, a igreja, agir na plenitude nos últimos dias, porque também envolve a ação de libertar muitos cativos, não só dentre as nações, mas também a Jerusalém que está escrava hoje em dia. Irineu de Leão fala, chama essa Jerusalém terrena de viúva esquecida, uma viúva esquecida, que não tem marido, e ela está esquecida, está relacionando com a escrava. Então, é muito importante ter muita profundidade aí profética. Tá entrando na lua, né? Agora. O povo substitui a luz do sol pela luz da lua e esquece da fonte, orgulhando-se dessas coisas derivadas. A produção da luz não provém do sol, e sim dela mesma. É interessante falar da lua, né, irmãos? Quando a gente olha a lua debaixo dos pés, o que significa? Que a igreja gloriosa no tempo do fim, ela já vai ter a lua debaixo dos pés, no sentido de que aquilo que é sombra, aquilo que não era plenamente estabelecido, que foi colocado nas escrituras ali, ela já consegue dominar a sombra, ela já é movida pela luz do sol. E a gente enxerga no decorrer da história, por exemplo, lá no passado, nos tempos de Jesus, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles caminhavam na luz da lua, debaixo de uma religiosidade. Eles olhavam para a Torá, olhavam para as escrituras, cumpriam um checklist de requisitos e não atentavam para os princípios do reino, de realmente refletir justiça, amor, refletir o que de fato o Senhor estava requerendo ali com aquele povo. E da mesma forma, irmãos, a gente vai fazer um apontamento agora de que muitos da igreja ainda caminham nesta religiosidade, nesta limitação, nesta visão limitada do que o Senhor está requerendo de cada um de nós. E nós precisamos ultrapassar essas barreiras que envolve visão limitada do que o Senhor está requerendo do seu povo. A gente, por exemplo, aqui escreveu, né? A lua reflete o sol, mas não é o sol. Representa tudo o que nasceu a partir da influência cristã na sociedade. Cultura, política, instituições, formas de raciocínio, ciência e coisas derivadas. A igreja, no decorrer dos séculos, depois da igreja primitiva, é importante entender a história da igreja, porque a partir de Jesus Cristo surgiu a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, a igreja, né, que caminhava na visão apostólica, a doutrina dos apóstolos, com poder, com autoridade, né, realizando milagres, maravilhas, avançando, ultrapassando os desafios ali, até mesmo de martírios, e caminhando plenamente naquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Todavia, depois do terceiro, entrando no quarto século, a Igreja Católica ela assumiu tudo isso aí. Houve toda uma perseguição. A escola de Antioquia, ali estabelecida pelos apóstolos, foi sendo pulverizada e
e prevaleceu a doutrina da escola de Alexandria, alegorizada, a visão do reino vindouro, a visão de sempre espiritualizar as profecias ali do Antigo Testamento. E então a Igreja Católica adotou essa doutrina e, a partir daí, a visão apostólica ela foi ficando muito fraca. E prevaleceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não diria apostólica, né? A Igreja Católica Romana, porque não é apostólica. Apostólica é a Igreja primitiva, né? Então, irmãos, no decorrer do século IV, V, VI, cada vez mais, isso foi ganhando notoriedade em diversas plataformas da sociedade. Por exemplo, a influência cristã na cultura, na arte, na literatura. Nós escrevemos aqui, né? O cristianismo influenciou na arte, na literatura, na música. Por exemplo, a musicalidade totalmente de influência grega. Por exemplo, a música é formada pelos modos gregos. Então, é diferente daquela musicalidade que foi originada pelo rei Davi, que ele estabeleceu ali na tenda de Davi os ministros de louvor. Eu acredito, irmãos, que aquilo que Davi gerou foi do céu. Eu tenho essa convicção, irmãos. O que Davi gerou foi celestial, veio do alto, e ele instituiu aquilo e organizou os seus ministros ao redor da arca da aliança. E essa tenda de Davi, Amós profetizou, Amós 9:11. O tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado. Isso aponta para a igreja gloriosa, que vai restaurar todas as coisas, irmãos. É muito, muito profundo o que o Senhor vai fazer e através da igreja. E a igreja precisa entender o que muitos estão fazendo hoje em dia é muito limitado. Ainda tem uma carga de religiosidade, tem uma carga de visões que ainda estão engessadas em Roma, na igreja que foi estabelecida por Roma. Então, nós precisamos resgatar a visão apostólica da igreja primitiva. Aquilo que Jesus estabeleceu, confiou aos apóstolos. E eu acredito, irmãos, que a igreja do tempo do fim vai resgatar essa visão apostólica, a doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos 2 vai voltar a acontecer. E isso vai fazer com que tudo que está sendo feito com uma mentalidade limitada de hoje, seja na cultura, seja na política, nas instituições, enfim, tudo isso vai perder sentido quando essa igreja gloriosa começar a resgatar o que estava lá naquela igreja de Atos 2. Porque daí o Senhor vai, de fato, usar a sua noiva, a sua igreja, de maneira plena, como aconteceu, ainda muito mais, porque, como o Léo falou aqui, como aconteceu naquele momento de Pentecostes, da chuva temporã, de Atos 2, o Pentecostes desceu ali, tem uma chuva serôdia, intensa, um derramar do Espírito de uma maneira intensa no tempo do fim. E é nisso que nós acreditamos. Eu creio que, quando tem uma desconexão do céu com a terra, o homem prevalece com as suas boas ideias, né? Então, a gente percebe, na questão da tenda de Davi ali, que era uma ministração da terra para os céus e do céu para a terra. Tanto é que aqueles ministros eles se preocupavam em adorar o Senhor 24/7, né? E aqui a palavra diz que eles estavam sempre dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, uma das coisas que eu tenho percebido, que a gente percebe, que quando a gente desconecta os céus da terra, nós começamos a fazer coisas boas, né? Mas que não são coisas de Deus. Não são coisas que Deus ordenou, mas são coisas que a gente acha que deve fazer. Então, por exemplo, eu estava percebendo, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre música, né? E aí, quando a gente vai avaliar os ministros de louvor de hoje e também as músicas que nós cantamos hoje nas igrejas, menos da metade delas a gente fala sobre adoração. Nós falamos de quem nós somos, como nós estamos, como que nós nos apresentamos diante de Deus, vem neste lugar. A gente fala um monte dessas coisas, mas nós não falamos aquilo
que os salmos falam, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre, aquele que era, que é e que há de vir, digno é o Cordeiro que foi morto, com teu sangue compraste para Deus, todos os povos, línguas e nações, né? Então, nós deixamos, né, por mais que sejam bonitas, por mais que sejam canções que tocam o coração, mas na verdade ela toca mais a nossa alma do que de fato adora a Deus, né? E aí essas boas ideias, a igreja trouxe isso para a literatura, trouxe para a educação, então teve escolas cristãs, tiveram universidades, hospitais, né, na moral e na ética, tivemos leis em cima disso, né, da cultura cristã ali, tivemos influência na política, nos direitos humanos, democracia, na justiça, políticas públicas, coisas boas, né? Na família, ou seja, a influência da igreja na família, segurando ali, por exemplo, a defesa dos direitos humanos, casamentos entre pessoas, né, casamentos entre homem e mulher, né? Então você vê isso na política, pessoas defendendo essas questões, a ação social, né, na qual eu tenho que ajudar meu irmão, é lógico, são coisas válidas, por quê? Porque quando você está numa comunidade, que é o que acontecia em Atos, eles tinham tudo em comum, né? Tinha tudo em comum. Então, eu preciso olhar assim como Deus me ama, eu também preciso amar meu irmão, né? Em João 3,16, que fala sobre o amor de Deus para o mundo, quando a gente vê o mesmo versículo em 1 João 3,16, que nisso manifestamos o amor de Deus, em que nós devemos amar o nosso irmão. Então, isso é mandamento. Mas essa é a forma de manifestação da igreja, e não, de fato, o que é o propósito dela. Então, muitas das vezes, nós manifestamos quem somos e manifestamos o que devemos fazer, mas perdemos a essência de quem nós somos. Então, quando a gente percebe que quando vai diminuindo ali a ação do Espírito Santo na igreja, né, e a gente tenha boas ideias de fazer coisas, como é que a gente vai fazer com o nosso tempo? Então, a gente coloca uma liturgia, porque é mais fácil lidar com liturgias. É mais fácil lidar com coisas que eu controlo, né? Por quê? Porque eu sei quando começa e quando termina. O Espírito Santo, a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe como ele vai mover. A gente não sabe o que ele tem para aquela reunião. Mas nós precisamos ansiar isso. Nós não precisamos adequar aquilo que nós aprendemos com nossos pais de como conduzir um bom culto, né? Uma boa reunião. Nós precisamos, de fato, entender assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? Quem o Senhor quer usar para ministrar nessa reunião? Né? Se todos nós, como Efésios 5 fala, que quando nós reunimos, temos um cântico, um salmos, um hino espiritual, se todos nós fazemos nosso dever de casa, né, em buscar o Senhor no nosso quarto, assim como Jesus falou, entra para o teu quarto, né, fecha a sua porta, né, e ali busca o Senhor teu Deus, se todos nós fazemos esse exercício, quando nós nos reunimos, a gente tem algo para compartilhar. Sempre deveríamos ter algo para compartilhar. Mas, muitas das vezes, a gente não tem isso, né? A gente tem uma encontro semanal, ou 2 encontros semanais, né? Na qual nós estamos vazios e esperamos que o mediador venha ministrar para a gente. E isso não é, de fato, o que é o papel, é a lua, né? Eu brinco que é a nossa missa de domingo, né? Nossa missa cristã, onde que nós vamos no domingo de manhã, recebemos uma palavra e voltamos para casa. Então, essa ideia católica, ela continua nas igrejas até hoje, né? A gente tem mais de 50% de pessoas, o censo, né, o censo 2020, né, mais da metade da população brasileira é evangélica, né? Mais da metade. Então, assim, se eu ganhasse pelo menos uma pessoa a mais para Jesus, a gente tinha um Brasil inteiro para Cristo. Então, por que que essa igreja não é uma igreja que já impactou todos os 7 montes, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente está falando aqui. Nós falamos de pessoas influenciando na política, pessoas influenciando na educação, pessoas influenciando nas empresas, isso é ótimo, mas não é o foco, porque você não vê Jesus fazendo isso, você não vê Jesus indo para o Sinédrio, né? Quando a mulher ali, a mulher do fluxo de sangue, não, eu estava falando de Maria Madalena, né? Quando ela vai quebrar o vaso de alabastro ali, ela pega o vaso de alabastro, né? Que é um perfume que ela comprou com 1 ano, né? 1 ano de trabalho, né? E ali ela quebra sobre os pés de Jesus e faz toda aquela adoração a ele, né? Os próprios discípulos falaram, não, a gente podia vender isso daqui e dar para os pobres. E o que Jesus falou? Os pobres vocês sempre vão ter, certo? Mas a mim não. Então a gente precisa entender que se realmente fosse papel da igreja acabar com a fome no mundo, com a miséria no mundo, né, isso já tinha acontecido, né? Só
estavam fazendo uma estimativa essa semana agora, só com o imposto do Jeff Bezos, ele acabava com a população, com a fome no mundo. Só com o imposto dele, não precisava de mais nada. Jeff Bezos é o dono da Amazon. Isso, é o CEO da Amazon. Então, ele tem um patrimônio de $1 trilhão. Então, só o imposto dele já é suficiente. Então, por quê? Porque não é, primeiro, que não é um interesse do mundo, e também, mas, de uma certa forma, não é aquilo que a igreja tem que fazer. A igreja tem que manifestar Cristo na Terra. Porque quando, né, a gente vê a história dos avivamentos, principalmente o avivamento de Gales, né? Quando a unção de Deus vem, quando a graça de Deus vem, o avivamento vem, né? Tem pessoas cheias do Espírito Santo em todos os lugares, tudo isso perde sentido, porque a graça, a glória de Deus invade os lugares, como o rio, né? Como o mar, ele vai invadindo, a glória de Deus invade também, né? A glória de Deus não escolhe bolso, né? Sim. Não escolhe posição social, não escolhe bolso. As pessoas cheias do Espírito independem da sua condição social. Sim. Você vê que o de Gales, o foco foi arrependimento. Isso. Arrependimento. Essa é a questão. Temor. Então, quando tem o temor do Senhor, é restaurado o temor do Senhor, quando é restaurado o temor do Senhor no coração, nos nossos corações, e na população, na comunidade em si, tudo passa a ser natural. Essas coisas que a gente está falando aqui, que a igreja focou, né, não é errado, não é errado, mas não é o foco. Não é errado cuidar dos pobres, fazer obra social, inclusive é papel até, mas não como um propósito final. Isso aí, um propósito final. Então, o irmão Ricardo falou que essa igreja, ela agora, assim, do tempo do fim, ela entende o seu papel, né? Ela entende os tempos determinados, ela entende o seu propósito, que ela está assentada nas regiões celestiais e que nesse tempo determinado ela terá, né, um papel na qual das duas testemunhas, uma vai atuar contra, né, o império dessa terra, e a outra vai estar guardando a igreja, os sábios, né, vão estar ensinando ali a igreja no deserto. Tá? E aí, sobre isso, né, os apóstolos perguntaram para Jesus, quando é que vai acontecer? O Senhor vai restaurar o reino a Israel, né? E ele respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém. Os sábios, né? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Ontem, né, a gente postou hoje um vídeo sobre a restauração da tenda de Davi, apontando para essa igreja gloriosa, e ali, na passagem de 1 Crônicas 25, fala de que esses ministros que Davi selecionou, eles eram mestres. Ou seja, essa palavrinha ensinarão é a mesma palavrinha que a gente encontra lá na tenda de Davi, onde estabelece os ministros. Eram mestres. E Daniel mostra que os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Por quê? No capítulo 12 fala de conduzir o caminho da justiça e que os sábios resplandecerão como estrelas. Está apontando para a igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa que tem o propósito bem definido, caminhando naquilo que o Senhor determinou para eles no tempo do fim, de libertar muitos deste engano do sistema babilônico. Tem o engano, irmãos, é algo assim, pode ser escancarado, pode, mas tem muitas sutilezas que aprisionam pessoas em diversas situações, inclusive doutrinas humanas. Quando a gente fala de doutrinas humanas, também é estar revestido de lua, é agir de acordo com aquela doutrina, por exemplo, que foi feito por humanos, por pessoas com mente limitada. Tem alguma característica bíblica ali, mas ela se limita porque é uma doutrina humana. E a Igreja Gloriosa, ela vai avançar na plenitude de todo o propósito do Senhor no tempo do fim. E no Daniel 12 fala, né, que haverá tempo de grande aflição, no qual nunca houve, tá? No verso 1 de Daniel 12. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão.
E eu creio, irmãos, que o Senhor está preparando os sábios para este tempo já. Porque, como nós também ministramos ontem, né, acerca da tenda de Davi, de geração em geração, geração após geração. A geração do hoje está preparando a geração do tempo do fim. Assim como o inimigo tem uma anti-obra que de geração após geração está arregimentando o exército para o lado maligno, eu acredito, irmãos, o Senhor está preparando o seu povo e cabe a nós, pais, preparar os nossos filhos para este tempo. Amém? Então, sobre esse versículo de Daniel, Apocalipse fala que o ímpio continue na sua impiedade, mas os santos santificam-se mais. Então, aqueles que são santos e que são chamados para ser purificados, alvejados, refinados, esses sábios que estiveram ao mundo, precisam buscar ainda mais santidade, porque os ímpios continuam se sujando ainda mais, né? Na sua impiedade, mas nós, santos, nos santificando ainda mais. Eu creio que vai ser, de fato, os extremos, assim, vai ser muito mais claro, né? Bem separado. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são, né? Então, a gente vai ver, assim, que os que são mornos vão ser arrastados para a apostasia, tá? Então, é um tempo onde que Deus, de fato, vai separar o joio do trigo, ele vai testar a sua igreja, né? De fato. Por quê? Porque ele não vai morar na eternidade com gente que não o ama, né? É a mesma coisa de você ficar preso no elevador com o seu pior inimigo, né? Deus não vai ficar preso com ninguém na eternidade que não é dele, né? Então, essa ideia de que Jesus vai aparecer de repente, né? E vai resolver o problema da igreja, do pecado da igreja, ele já resolveu o problema do pecado. Ele vai resolver o problema da santidade da igreja, é uma doutrina dessas que a gente considera que é falsa. Porque todo o papel de Jesus já deu para nós o seu espírito, né? E o seu espírito, o papel dele é preparar a noiva para Jesus, né? E aí de repente o Espírito Santo perde a função e Jesus volta e essa igreja resolve o problema, né, da santificação. Então fica um gap, né? Na qual você fala, e por que então o Espírito Santo o que ele está fazendo aqui? Sendo que o papel é só para dar dons, né? E, de fato, Jesus resolve com a volta, né, com a volta dele nos ares, o papel da a questão da santificação da igreja, assim, não abrir e fechar de olhos, né? Então perde o sentido dessa purificação, né? Dessa glorificação, perde o sentido do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo em nós, né? Então a gente entende que cada vez mais Deus vai separar, tá? Vai separar os santos aqueles que são santos vão continuar sendo santos, ou vão continuar sendo mais santos, e os que são impuros vão continuar sendo mais impuros. Então, realmente os extremos de tudo. Igreja. Sim. É por isso que fala da apostasia, né? E então se manifestará o filho da perdição. Apostasia aponta para os filhos de Deus que abandonaram a fé. É isso. Então, qual é a identidade da mulher? Era a igreja gloriosa, com 12 estrelas sobre a cabeça, que representam o Israel de Deus, os descendentes dele como estrela, né? Sendo uma união das duas casas de Israel, os 144 mil, que é o Israel de Deus, né? Então, a gente está falando algumas vezes aqui, né? E a igreja ela foi fundamentada sobre os apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Israel representa as 12 tribos, né? E a igreja gloriosa ela está assentada nas regiões celestiais, influenciando o mundo. Possui, né, de forma simbólica, os 24 anciãos, que sejam representantes de cada uma dessas, da igreja, né, neotestamentária, mais Israel, diante do trono de Deus. Portanto, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto a esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Vem o endurecimento da parte em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será ali salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Amém. Eu vou pular essa parte aqui, fica para a meditação para os irmãos.
Então, sobre a identidade da mulher, também a gente entende algumas mulheres que tiveram essa, que puderam, que representam também essa mulher na Bíblia, tá? Uma delas é Eva. A Eva, ela tem uma promessa sobre ela, assim que Deus veio falar com a serpente, com Eva, né, falando que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente, né, em Gênesis 3:15. E Paulo fala lá, em Romanos 16:20, que Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Tá? Então, ele pôs inimizade entre a mulher e a serpente, né, e os descendentes dela, e o descendente, a sua descendência, ou seja, da serpente, o descendente dela. Esse ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não, pode ir. Importante, né, irmão? Porque Apocalipse 12, ele traz, é como se fosse assim, o Senhor está mostrando a trajetória da igreja desde o princípio. Por isso que a gente consegue enxergar Eva ali já, de princípio, onde fala esse embate entre o descendente da mulher e a própria serpente. Por isso que Apocalipse 12 falou de Satanás, a antiga serpente. Então, um embate que acontece ali desde o princípio, desde Gênesis ali. Por isso que a gente colocou Eva como um pano de fundo. A outra mulher é a Sulamita, né? Eu vou passar aqui que a gente vai ler nos textos, tá? Mas só para dar um resumo, em Cantares 6:4 vai falar de duas capitais, Tirza, né, que é a primeira capital de Israel, e Jerusalém, que é a capital do reino de Judá. Então a gente conecta com as duas casas de Israel. Também, quem era ela? Também era uma filha de Zelofeade, que recebeu a herança do seu pai, né? Quando foi distribuir a herança do povo de Israel, só podia distribuir para homens, não sei se vocês lembram, né? E ali tinha as filhas de Zelofeade, na qual ele não teve filho homem, né? E ali elas foi mudado a lei, né? Por causa dessas mulheres, né? E eu, no caso, a Sulamita é uma dessas filhas, tá? Tirza, desculpa, Tirza. A Sulamita é uma menção, só tem uma palavra Sulamita na Bíblia e está lá em Cantares 6. É como se fosse uma palavra enigmática da igreja gloriosa. Então, ali, ó, o texto de Cantares 6:4. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras, né? Quando a gente vê a distribuição do povo de Israel, tu vê na distribuição deles, em volta do tabernáculo, ficavam 4 tribos à esquerda, 4 à direita, 4 ao norte e 4 ao sul, e cada um com as suas bandeiras, né? Desculpem isso, estou com 16, né? 3, 3, 3, 3. Tá um ponto errado aqui, né? Então, 3, 3, 3, 3, né? E ali são as 12 tribos, elas estavam em volta ali, guardando, e cada um com suas bandeiras, né? E ali, a Cantares 8, versículo 5, fala: quem é essa que vem subindo do deserto? Olha aí a conexão. Subindo do deserto, apoiada no seu amado. Debaixo da macieira eu despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores daquela que lhe deu a luz. Então, vocês podem ver a conexão com essa mulher que está em trabalho de parto, né? Lá em Cantares, né? Cantares, vindo do deserto, né? Que vai ser, nas próximas passagens, vai falar sobre ela indo para o deserto. Então, Cantares 6:10. Quem é essa que aparece com a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, né? Vestida como o sol, né? Com a lua debaixo dos pés, impressionante como um exército com bandeiras? Tem mensagens poéticas em Cantares aí que são muito proféticas e apontam para a igreja gloriosa. Bem profundo. Em Cantares 8, de 8 a 10, fala: temos uma irmãzinha, né? Os seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com a nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento? Aí a pergunta: se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós reforçaremos com tábuas de cedro. E aí ela responde. O que ela responde? Eu sou um muro.
e os meus seios são como torres, assim como tornei aos olhos dele como alguém que encontra favor, né? Lá em Apocalipse 12, vai falar da identidade que ela é um muro, né? Ela tem 12 portas, tem o Apocalipse 12 não, desculpa, Apocalipse 21. Apocalipse A 21, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém possui ali o muro, né? E ali, aqui ela está falando que ela é um muro e os dois seios são as torres. O que significa torre, né? Torre de prata. As torres eram locais onde ficavam os atalaias, com as trombetas, certo? E conecta com as duas testemunhas. Duas torres de prata. Duas torres de prata. E em Números, capítulo 11, capítulo 10, faz menção de duas trombetas de prata. Duas trombetas de prata vai conectar com a proposta das duas testemunhas, de tocar a trombeta, de despertar muitos, e o propósito de uma batalha. Então, tem muita profundidade aqui nesse texto, né? E as duas torres de prata desta irmãzinha que ainda está crescendo, a maturidade da igreja no tempo do fim acontecendo ainda. É a maturidade dos filhos de Deus. Ela ainda é uma irmãzinha, ainda não cresceu os seios. Quando crescer, ela declara, eu sou muro. Por que muro? Lá na Nova Jerusalém, quem está fundamentando ali o muro da Nova Jerusalém? Os apóstolos. Então, os 12 apóstolos são os fundamentos do muro da Nova Jerusalém, apontando do quê? Do que Jesus estabeleceu a partir dos apóstolos. Essa irmãzinha são os filhos de Deus da nova aliança. E quem pergunta quem é essa irmãzinha são os filhos de Deus da antiga aliança. É como se fosse ali Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os heróis da fé da antiga aliança, perguntando, e essa irmãzinha aí? E essa igreja do tempo do fim que ainda não cresceu? É um diálogo poético, mas muito profético. Porque a igreja gloriosa que vai ser glorificada é a união de todos, desde Gênesis até o fim. A igreja, Abraão, Isaac, Jacó, eu, Léo, vocês, vamos ser uma só. Mas aqui o diálogo são os heróis da fé da antiga aliança perguntando dessa irmãzinha, os filhos de Deus no tempo do fim, que ele está amadurecendo. E que isso envolve o quê? Na maturidade, envolve as duas torres de prata, os dois seios de prata, né? De uma maneira bem poética, né? Falando dessa sulamita aí. É a simbologia. É o tal do trocadilho, né? Que a gente vê muito nas escrituras aí. A gente enxerga também Raquel, né? Que a mulher estava grávida ali, né? No sonho de José, vocês lembram lá do sonho dele, na qual ele veio falar com os irmãos e com o pai, né? A Raquel era a lua, o pai dele era o sol, né? E os irmãos eram as estrelas, e eles estavam o quê? Estavam se dobrando, né, perante ele ali, né? É um dos sonhos, É isso aí. só a luz teve. Só a lua e estrela. Um dos sonhos de José. E ali ela sofreu para dar à luz a Benjamim, né? E foi chamado de aflição de Jacó. A aflição de Jacó, em Jeremias 37, a gente pode conecta com a grande tribulação, que é esse tempo na qual a igreja, né, vai começar a ser a mulher está dando à luz, né, a igreja gloriosa, né, a essa igreja do tempo do fim, né, que ele é chamado filho da mão direita. Ele é o menor e o último, né? Então, quando a gente vê sobre os 144 mil ali, Judá representa os primeiros judeus, né? Ali na listagem de 144 mil, primeiros judeus ali são Judá, aqueles lá de Atos 2, né? Aqueles para qual Jesus ministrou e para qual ele falou para ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, a primeira, tudo que estava sobre as promessas de Abraão veio para os judeus, né? E o próprio Jesus disse, né, o próprio João disse em João 3, João 1:12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Aqueles judeus receberam. Então, aquela tribo, eles entraram ali como tribo de Judá, né? Que são os primeiros judeus convertidos, depois as 10 tribos, que são os gentios, ou seja, aqueles que foram dispersos ali
mundo, né? E Benjamim é o Israel natural convertido, né? São aqueles que vão entrar por último. Então, isso é o último filho de Jacó. Jacó. E Benjamim, ele está junto com a tribo de Judá na casa de Judá. Lembra da divisão de Israel em 2 reinos? O reino do sul é Judá e Benjamim. Por isso que Benjamim representa os últimos judeus. E os que têm fé são aqueles que são filhos de Abraão, né? Gálatas 3:7 fala. Então, por mais que enxergava-se a promessa através dos filhos naturais, mas aqueles que são, de fato, filhos da promessa são aqueles que receberam a fé de Abraão, que era a mesma fé dele, né? Então, Tiago fala ali em Tiago 1, fala assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, ele vai falar para a igreja que está dispersa ali entre as nações. Acho que já leu isso aí, né? Eu lembro. Então. Ele não fala sobre areia, fala sobre estrelas, né? Aonde? E a Aí, Geminai aí. Ele fala bastante sobre as estrelas, né? Que o povo de, né? Mas ele não fala mais sobre a areia do mar, que o povo, né? Qual parte? Em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse é uma mensagem para a igreja, né? Tanto é que as 7 cartas é destinada às 7 igrejas. Então, é como se fosse assim, você é a igreja, você tem uma responsabilidade. As mensagens que estão no Apocalipse é a igreja que vai discernir. Ela que tem a fé, ela que vai receber essa revelação, essa plenitude do propósito, porque é através dela que os outros serão alcançados e libertos, inclusive os descendentes como areia, Israel terreno, que precisa também despertar e se libertar da escravidão. Por isso que Sara representa, Sara não, Agar, de Gálatas 4, representa esse Israel terreno, e é escrava, Jerusalém escrava. Então, a mulher estava grávida e gritava em dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Então, a primeira vinda de Jesus ali foi sem dores de parto, né? Em Isaías 66:7 fala que em um só dia nasceu uma nação, apareceu uma nação, né? Então, de um só dia, o Senhor restaurou Israel, né? Mas a segunda vinda terá dores de parto. E isso se conecta com Jeremias 37, dizendo que sobre as palavras do Senhor acerca de Israel e Judá, né? Como terrível será aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Ou seja, falando sobre a angústia de Jacó, né? E que essa igreja ela vai ser gerada, sim, com dores de parto. E Paulo fala, em Gálatas 4:19, que meus filhos, para quem eu estou novamente sofrendo por dores de parto, até Cristo seja formado em vós, né? Uma das estratégias do inimigo é fazer com que a igreja fique contra ela mesma. Ou seja, nós fiquemos contra nós mesmos, no sentido de que, o fulano caiu, né? O fulano aconteceu tal coisa, aquela igreja é fria, aquela igreja... Então, essa é uma estratégia de confusão, né? Para que você mantenha a igreja debaixo de uma cegueira. Mas quando você entende o papel da igreja de fato, o papel de que Deus trouxe para a sua igreja gloriosa, é que nós precisamos gerar a igreja em trabalho de parto e em oração, né? Quando a gente vê um soldado caído, nós levantemos ele, nós oremos por ele, intercedemos por ele. Para quê? Para que Cristo seja formado entre eles. Então, Paulo ele entendia isso e ele ministrou isso para a igreja de Gálatas, dizendo que nós precisamos gerar Cristo nas pessoas, né? Quando nós temos nossos filhos, a nossa intenção é gerar Cristo neles, né? Você dedica a sua vida, dedica a sua história, né? Se abdica de você mesmo para que Cristo seja gerado neles, né? E isso a gente não vê na igreja hoje. Por quê? Porque ela não entende o propósito. Ela perde tempo com coisas que ela deveria fazer como manifestação,
mas o propósito da igreja é gerar Cristo nos outros, naqueles que estão caídos, né? Então, Isaías 66 que a gente estava falando, que antes de entrar em trabalho de parto, ele já deu à luz, né? Antes que sobrevenha dores, ela ganhou um menino, né? Ou seja, a primeira igreja, ela foi gerada por obra de Deus, né? A primeira, né, na primeira vinda ali, foi obra de Deus. Mas na próxima não, na segunda vinda, ela vai ser gerada com dores de parto. E aí Pedro diz, né, que ele espera o dia do Senhor apressando a sua vinda. Portanto, amados, enquanto espera essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados e inculpáveis e em paz com Ele. Então, como que Deus espera que nós apreciemos a sua vida? Quando nós nos empenhemos, desenvolvemos a nossa salvação, encontremos imaculados, inculpáveis e com paz com Ele. Amém? Então, se fosse algo que Deus ia resolver de uma forma automática, não precisava da igreja querer apressar a vinda de Jesus. E muito menos encontrar em paz com ele. Isso. Vai ter gente que vai estar em guerra com ele. Isso aí. É bom desfrutar. A gente fala mais mais preocupados com o que vai ficando claro, né? Tanto com a gente, porque tem que se manter, quanto com as pessoas com as quais vai passando. Eu já conversei com pessoas, uma que apavorou quando soube que existe falar em ai, meu Deus, não está restante, né? Outra que me perguntou o que é equipamento. Né? Aí, quando tu fala em salvação, a sensação que tu tem da pessoa deve ser e ó, o fanatismo. Tem que a salvação como um fanatismo, como uma coisa diferente. Então, fica muito preocupado. São pessoas que nos rodeiam, pessoas que estão ao nosso lado, tenta encontrar uma forma de explicar, mas as pessoas interessadas, talvez, em saber. Eu estava vendo uma reportagem, não sei lá o que foi que eu estava vendo. Tanta coisa que a gente vê, né? Mas eu estava vendo, assim, que como que o inimigo foi trabalhando e incutindo na mente das pessoas um entendimento tão errado, desde da concepção, por exemplo, da evolução do ser humano. Isso foi sendo introduzido de forma a desconstruir a verdade de Deus. Se a pessoa é desconstruída da verdade de Deus, consequentemente, ela vai achar que salvação é uma balela. Ela vai achar que as outras coisas, elas não existem. Por quê? Porque a evolução está ali para dizer que nós evoluímos e nascemos de uma capa. Isso desconstrói o quê? O padrão de que Deus criou todas as coisas. Desconstrói o padrão de que Deus existe e que Ele é o Criador, né, da terra, do céu, de tudo que há debaixo da terra, né? Então, por causa disso, se não foi Deus que criou o homem, se não foi Deus que criou a mulher, não existe salvação. Consequentemente, é só uma conversa fiada. Exatamente. Então, a humanidade está sendo levada a acreditar que Deus não existe e que, consequentemente, se Deus não existe, ela não precisa ser salva. É triste. Isso é obra desse Dargão, né? Trem. Senhor, vermelho. Não é novidade. Para mim é inconcebível você pensar na evolução. Para eu nascer, por isso que eu estou a primeira pessoa. E antes dela, outra, e outra, e outra. Então, não tem como, não tem macaco. Ninguém vê, eu não vejo nenhum macaco hoje para provar que evolução é. Mas sabe que é interessante, falou que assim, ó, quando a gente fala de debater, conversar, quando a pessoa entende assim, a evolução do homem, tu vê que a pessoa ela é totalmente ignorante perante a Bíblia de Deus, né? A palavra de Deus. O triste é ter pessoas que vão na igreja, pessoas que estão com a Bíblia na mão e acreditam em um Deus que só prospera. E para mim, esse é o mais preocupante, isso é o mais triste, porque é isso que o diabo está fazendo. Ele está botando na mente das pessoas que um Deus, ele prospera, ele não salva. É por isso que Cristo precisa ser gerado, né, com dores de parto. Esse é o grande trabalho. Chorar e orar por essa igreja até Cristo ser gerado nela. Exatamente. Os papéis dos sacerdotes, né? Chorar. Isso. Tem que ter contração.
Pois é. Mas o interessante é que a pessoa tem que ir mais alto. Vocês leram até o eu acho que, não sei se é 3, ele tem um nível mais alto do mundo na atualidade. Ele é crer e ele prega o evangelho. Mas, depois eu vou procurar e colocar, sem tomar. Não que precisar, mas é bom saber que nós estamos com ele mais alto. Amém. Falando do Tinhoso, e ele apareceu no sinal no céu, né? Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão fosse diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse, né? Então, o objetivo dele era tragar Jesus no coração da igreja, né? Então, no primeiro Êxodo, ali o dragão tinha 2 cabeças, ou seja, ele governou ali 2 impérios, né? A Síria e Egito. Aqui no Apocalipse, ele já tem o governo de 7 impérios, né? Que é a Síria, o Egito, depois a Grécia, A Babilônia, Babilônia, Grécia, Medo-Persa, Roma, e aí tem dos 10 chifres, tem né? os 10 Sétima chifres. cabeça. E aí vai gerar o oitavo. Aí o anticristo seria o 8º rei. Então, o objetivo dele é esse. Então, quando a gente falou sobre o texto na qual ele arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas, muitos estudiosos entendem esse texto das estrelas como sendo os anjos, né? Mas se a gente pega esse mesmo texto e vê, né, quem estava nas regiões celestiais, quem estava nas regiões celestiais não eram os anjos, estava a igreja gloriosa. Então, eu entendo que esse 1/3 das estrelas que estavam ali é 1/3 dos filhos de Deus, né? Essa igreja que muitas das vezes fica morna, né? E ali ele leva 1/3 da igreja que está posicionado, tá? Então é por isso que a apostasia, o avivamento vai ser de uma forma tão expressivo para resgatar pessoas, mas também a apostasia será no mesmo nível de expressão, tá? Então, ali, ó, em Apocalipse 7, 4-8, na relação de 144.000, não tem a tribo de Dan, né? E aí, na história, quando você lê sobre a tribo de Dan, ela se perdeu, tá? Foi no meio das 12 tribos, existiu uma tribo, que é a tribo de Dan, que tinha também todas as promessas, que tem todas tudo aquilo sobre ela, mas ela se perdeu em termos de apostasia. Então, em Timóteo fala que 4:1 diz que o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio, né? Tessalonicenses 2 fala que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? E João fala, filhinhos, essa é a última hora, né? Conectando aí com o tempo do fim. Como vocês ouviram que o anticristo vem, muitos anticristos já vêm surgindo. Assim, e por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, né? Então Deus vai peneirar ali aqueles que estão no meio da igreja. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Pode? Alguma coisa ali? Não. Pode. Falando sobre o filho varão. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, amém. Importante. Oi? Ah, tá. Amém. Importante, irmãos, falar sobre essa parte, né, do filho varão. Por quê? Porque a igreja, ela precisa, de fato, gerar, e isso tem tudo a ver com o próprio Senhor, né, Jesus sendo gerado dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós. Então, aqui em Apocalipse 12 fala que ela deu à luz um filho, homem que governará todas as nações com cetro de ferro, ou seja, o homem que vai governar com cetro de ferro é Jesus. É aquele homem que vai governar no reino vindouro. Tá? O filho dela foi arrebatado, ou seja, para junto de Deus e do seu trono.
ali tem a demonstração onde Jesus ele veio, cumpriu seu propósito na primeira vinda, então ele ascendeu aos céus. E aí a história continua, a narrativa continua. Não quero usar essa palavra narrativa, porque o ChatGPT usou para ela, né? O contexto continua de Apocalipse 12. E aí a necessidade de entender que a mulher ainda está no período de aflição, e no tempo do fim ela precisa ser guardada no deserto. E a igreja vai continuar com as dores de parto na grande tribulação, até que, de fato, ela vença, né? E os vencedores alcançarão, né, aquilo que o Senhor vai derramar sobre ela, inclusive o galardão, e de reinar com ele, com o cetro de ferro, as nações da terra. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 26, 27. A carta lá de Tiatira, ao vencedor, governará com cetro de ferro as nações da terra. A promessa para a igreja vencedora. Governar com ele, um cetro de ferro as nações da terra. Então, isso é muito profundo, né? E é o que está escrito em, eu nem li, ó, Salmos 2 aí, pronto. Eu li Apocalipse 2, 26, 27, na verdade eu não li, eu Alô? citei, Cabeça. mas é um Ctrl-C, Ctrl-V de Salmos capítulo 2, verso 7, verso 9. Você pega Salmo 2 lá e Apocalipse 2, 26, 27 é Ctrl-C, Ctrl-V. É isso. E aí Daniel 2 fala, na época destes reis, que reis eram esses? Que serão, na verdade. E quando a gente olha a estátua, lembra da estátua de Nabucodonosor? É uma linha do tempo, e os 10 dedos dos pés da estátua apontam para reis, os reis que são os 10 chifres. Né? O Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído. Está falando desse reino vindouro, onde Jesus vai reinar para todo sempre. E a igreja vai reinar com ele, com cetro de ferro sobre as nações da terra. Então, a importância de entender aí essa promessa do filho varão. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e direito na terra. Naqueles dias, Judá será salva, Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, irmãos, Jeremias 33 é incrível. Verso 6 diz lá, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Verso 3. Isso aí é muito declarado nas pregações. Mas se tu ler o contexto do capítulo, irmãos, está mostrando o reino vindouro. E no reino vindouro, aí sim, Paulo, mostra a realidade dos descendentes como estrelas, o exército dos céus apontando para a igreja, e fala de um povo como os descendentes como areia, que vão ser ministros levitas diante do Senhor na terra. A distinção da Jerusalém do alto, apontando para a igreja gloriosa, e o Israel terreno exercendo o propósito na terra. E aí é coisa linda demais. Coisas grandes, firmes, que não sabes. É o Senhor revelando o reino. Aí, Colossenses, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O propósito da igreja envolve, né, um posicionamento e meditar nas coisas que são do alto. E o Senhor tem muitas coisas a revelar, a apontar, a direcionar, comissionando os seus filhos de Deus para o tempo do fim, neste propósito. Para isso, tem que meditar nas coisas que são de cima. Porque se a gente ficar ao redor das coisas que são daqui, irmãos, vai atrasar, frear em nós, tá? O Senhor vai avançar com propósito, mas nós precisamos entrar nesse barquinho aí, nesse trem aí, e caminhar com propósito. Então, para mim, essa palavra fala muito forte. Amém. E aí, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser.
e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus fala muito da ordem de Melquisedeque, irmãos. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus. No capítulo 5, no finalzinho ali, ele fala, trato das coisas da ordem de Melquisedeque, mas vocês não estão compreendendo, porque vocês ainda precisam de leite. Ele dá uma, né? Ele bate nos hebreus por conta disso. Vocês ainda precisam engatinhar nas coisas fundamentais de Cristo. Aí ele relata no capítulo 6, né, acerca dos fundamentos da doutrina de Cristo. Mas era necessário, vocês já eram para ser mestres, ele fala assim, das coisas que envolvem os assuntos da igreja gloriosa, a ordem de Melquisedeque. Estou falando muito rápido? Tá, Não, tem que acelerar, né? Tem que acelerar. 15 minutos ali. Meu Deus, ai. Vai, falta 15 minutos. A mulher sendo guardada no deserto. Aí, irmãos, a igreja continua. O contexto continua. E neste período de grande aflição, a mulher foge para o deserto. Nós já falamos aqui acerca da trajetória da igreja, né? Uhum. E a igreja foge para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Irmãos, Deus vai preparar um lugar para a igreja. Não é estocar alimento, nesse período aqui não tem que estocar alimento, não tem que fazer nada. Comprar chácara, né? Não dá. Nesse período de grande tribulação não existe isso. O que existe, Deus vai cuidar da igreja. Não vai nem, porque tem que comprar, irmã. Para comprar tem que ter a marca. Daí não vai dar, né? Para comprar qualquer coisa vai ter que ter a marca na marca. Então a mulher vai para o deserto, Deus preparou para ela, está escrito, irmãos, eu creio, para que ali a sustentasse durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, metade de um tempo, que também é o mesmo período, 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Deus vai preparar o lugar. Deus vai indicar, vai sinalizar onde que tem que ir. Vai para a esquerda, direita, vai para o norte, que lá vai ter um lugarzinho. Se tem água ali, eu vou te mandar alimento, você vai ser sustentado ali. Então, no primeiro êxodo, Israel saiu do Egito na solenidade de Páscoa. E no segundo êxodo, o último êxodo, né, eles irão para o deserto e sairão de lá para tabernáculo. Tal como na primeira ida ao deserto, haverá purificação e liderança. Olha só que interessante. No primeiro êxodo, os israelitas foram de Ramsés para Sucote. Sucote é a palavra que significa tabernáculo, tenda. Então é um indicativo, é uma sombra que aponta para uma realidade vindoura também. Se no primeiro êxodo teve algo, né, ela serve de sombra para entender o que o Senhor vai fazer no futuro. Né? Havia cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, e uma grande multidão de estrangeiros seguiu com eles. Nações vão ouvir a voz da igreja no tempo do fim e vai seguir a igreja para o deserto. Nações vão ser libertas pela palavra de arrependimento que a igreja vai declarar. E essas nações vão ser alcançadas com misericórdia. Então, é igual Arão e Moisés, no Êxodo, então vão ter 2 testemunhas. As 2 testemunhas no tempo do fim. Arão e Moisés é sombra do que vai ser no futuro, 2 testemunhas. E eles realizaram sinais, maravilhas. Por exemplo, as 10 pragas contra o povo ali, né? São pragas que muitas delas se assemelham com os flagelos que a gente lê no Apocalipse. Sombra, realidade, sombra, realidade. O primeiro êxodo mostra mais ou menos assim uma trajetória que a igreja no futuro vai também passar. Então isso é maravilhoso. Então, oi? Estava exatamente com esse texto aberto. Estava com esse texto? Pode, irmão, pode falar. No primeiro êxodo,
teve o povo escolhido, né? Que deu todo milagre, maravilha, e o povo que não entrou na Terra Prometida, né? E murmurou, Isso. nesse segundo não vai ter, né? Vai, Vai. está escrito. Esse texto aqui. Porque assim, ó, se ele foi pro deserto, é porque ele não fez a marca da besta. Sim. Se ele renunciou à marca da besta, se ele não participou e foi pro deserto, ele cria. Ele cria, mas tem uma provação. O Senhor vai provar todos os corações. Inclusive, o tempo do fim na grande tribulação. É a peneira da peneira. Ezequiel 20 mostra isso. Isso aqui é futuro. Ezequiel 20 é futuro. E mostra que ainda vão ter pessoas que não vão aguentar. Assim como aconteceu no deserto do primeiro êxodo, murmuradores, vão ter pessoas que vão questionar, vão murmurar. Está escrito aqui. Vamos ler aqui, ó. Pode ler, mano. Tão certo como eu vivo, assevera. Vou ler dali. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Dominarei sobre vocês com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês para os desertos das nações e ali, face a face, os julgarei. Como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, assim os julgareis. Palavra do Senhor soberano. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Leu 38. 38. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Então vão ter rebeldes ainda. Pessoas que, por mais que estejam observando todos os eventos, a grande tentação que vai acontecer sobre o mundo inteiro, como está na carta de Filadélfia ali, capítulo 3, todos serão provados. E certamente, assim como aconteceu no primeiro êxodo, vão ter aqueles que vão questionar, não vão aguentar, vão olhar para trás como uma mulher da estátua de sal. Também nos tempos de Ló aconteceu isso. Então, tem muitas coisas na sombra que, de fato, apontam para coisas vindouras, e as profecias nos mostram isso também. Importante entender essa questão toda aí. Mateus 24. Amém. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem jamais haverá. Uma expressão que a gente lê lá em Daniel 12, verso 1. Essa expressão. Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora. Isso aí a gente conta lá em Daniel 12. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e por vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. O irmão Mateus compartilhou uma palavra também. Se nós temos que ser semelhantes a Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Foi a Lília, perdão, achei que foi o David. O David compartilhou essa palavra. Então, de fato, e quem que entrou na Terra Prometida? 2 homens lá, que desde o princípio que saiu do Egito, e perseveraram até o fim. 2 homens, Josué e Caleb. Um de Efraim e um de Judá. Olha só, Efraim e Judá, as 2 casas de Israel. Apontando para a igreja que persevera. A igreja que persevera até o fim. Então, a gente enxerga as 2 casas de Israel nessa trajetória também, de perseverança. Tem mais aí, irmão? Vou deixar para meditação isso daqui, né? Então, tem muitas mensagens, irmãos, acerca... Tem, né? Olha, tem da batalha celestial ainda, irmão.
Então vai. Vamos lá. Ah, vamos encerrar hoje. É porque não é muito, não. Vamos falar da Batalha Celestial, né? Depois daqui vai falar sobre. Eu acho que é isso. Acho que encerra na Batalha Celestial. Houve batalha, né, nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Então, 1 Tessalonicenses fala que haverá guerra nos céus por causa do arrebatamento. Então, assim, para que aconteça o arrebatamento, irmãos, tem que limpar o céu. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, claro. Então, o inimigo, o diabo, ele perde essa regência das regiões celestiais, ele é lançado na terra, e sabendo que lhe resta pouco tempo, então ele vai e persegue a mulher. E a mulher é protegida no deserto, fora da vista da serpente, dragão. Então, muito, muito importante entender essa questão. Para passar para a próxima. E aí a gente já viu, né, essas quedas acontecendo de forma gradativa de Satanás. Essa queda aconteceu no princípio, ele perde, né, na metade ali da última semana, ele perde essa autoridade nas regiões celestiais, ele cai, e ele entrega essa autoridade à besta. Por isso que a besta, o próprio anticristo, se manifesta na metade da última semana e acontece a perseguição aos santos. Tem toda uma sequência de eventos que demonstram toda essa trajetória. A igreja, ela vai conhecer essa trajetória, irmãos. Ela tem, de novo, pontuando, ela vai ter esse discernimento dos tempos determinados. Tanto que ela vai saber que ela vai ter um lugar de proteção. E ela vai conduzir as nações junto com ela. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante o tempos, metade de um tempo, que é 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. Essa expressão, irmãos, está aí, não é para bonito, é para conectar com o Êxodo de novo. Com o Êxodo de novo. 2 expressões aqui, ó. 2 asas de águia. A gente conecta com o Êxodo, capítulo 19, acho que é o verso 4, onde Deus fala ali no Monte Sinai. Tirei vocês do Egito com asas de águia. E aqui a gente vê asas de águia. De novo, lembra do primeiro êxodo, porque vai ter o último êxodo, está aqui em Apocalipse 12. E outra expressão é, a terra abriu a sua boca engolindo o rio. Essa expressão a gente encontra no cântico de Moisés e de Miriam, que está lá em Êxodo, capítulo 15. Está lá escrito, né, que o faraó abriu a sua boca e a terra ajudou, tragou. Né? Então, são expressões que conectam o primeiro êxodo com o último êxodo. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho. Aí a morte das testemunhas. As testemunhas que vão morrer, vão sofrer o martírio neste tempo, que têm esse propósito de morrerem por Cristo nesse tempo. Pode avançar. E daí tem algumas sombras aí, né? O próprio faraó sendo chamado de dragão. E, no tempo do faraó, ele estava ali, né? Conduzido, era uma das cabeças, como o Léo disse aqui, além da Síria, o Egito também. Então, o próprio faraó foi uma tipologia do dragão ali. E a perseguição, né? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como leão, procurando a quem devorar. Essa é a expressão de 1 Pedro. E falando também do chifre, né? E a gente já falou bastante do chifre pequeno, né? E ele faz guerra aos santos. Porque o próprio diabo,
o dragão, ele dá autoridade, poder à besta, ao anticristo, de perseguir os santos. Encerrou. Não. Acabou? Aí, irmão.